Olá! Hoje vamos analisar juntos a origem e a evolução do antissemitismo na União Soviética. O antissemitismo soviético foi fértil no marxismo-leninismo, ideologia oficial do regime, alimentado por motivações políticas, ideológicas e culturais, e teve consequências profundas para os judeus que viviam sob o regime comunista. Vamos voltar ao início do século XX, durante a Revolução Bolchevique. Em 1917, muitos judeus participaram ativamente do processo revolucionário, tanto como intelectuais quanto como líderes políticos. O exemplo marcante é Leon Trotsky, um dos principais líderes da Revolução, que era de origem judaica. Esse protagonismo alimentou uma narrativa perigosa entre os opositores da Revolução. A falsa ideia de que o bolchevismo era, na verdade, uma conspiração judaica. Mas atenção! Nesse primeiro momento, o antissemitismo não era uma política oficial. O regime soviético combateu todas as religiões. Igrejas, mesquitas e sinagogas foram igualmente fechadas. Rabinos, padres e outros líderes religiosos foram perseguidos, mas o alvo era a religião como um todo, não especificamente o povo judeu. Com o passar das décadas, o discurso mudou. O antisionismo como disfarce. Depois da criação do Estado de Israel, em 1948, o sionismo, ou seja, o movimento que defendia o retorno dos judeus à sua terra ancestral, passou a ser visto como um inimigo ideológico pela União Soviética. O regime soviético começou a acusar o sionismo de ser um nacionalismo burguês e, mais tarde, o classificou como um braço do imperialismo americano. Na prática, essa crítica ao sionismo tornou-se uma forma camuflada de antissemitismo. O caso dos doutores judeus entre 1952 e 1953. No final do governo de Joseph Stalin, um episódio escandaloso ficou conhecido como o complô dos médicos. Médicos judeus foram falsamente acusados de conspirar para assassinar líderes soviéticos. Este caso refletiu o nível que o antissemitismo já havia alcançado, um preconceito institucionalizado que poderia ter levado a grandes perseguições, caso Stalin não tivesse morrido pouco tempo depois. Campanhas anti-Israel após a Guerra dos 6 Dias. Em 1967, a União Soviética rompeu relações com Israel e iniciou campanhas intensas de propaganda. Israel passou a ser associado ao colonialismo e ao racismo. Esse discurso não ficava restrito à política internacional. Ele alimentava o preconceito contra os próprios judeus soviéticos, vistos como potenciais inimigos internos. A herança do antissemitismo czarista, mesmo com a mudança de regime, o antissemitismo popular herdado do período czarista nunca desapareceu totalmente. Durante o Império Russo, os pogroms ou massacres contra judeus eram frequentes. Esse ódio enraizado continuou presente na mentalidade popular, especialmente nas regiões rurais. O nacionalismo russo disfarçado. O que é curioso é que, apesar de pregar o internacionalismo, o regime soviético de Stalin fortaleceu um tipo de nacionalismo russo velado. Os judeus eram vistos com desconfiança por manterem suas tradições culturais, religiosas e por fazerem parte de uma diáspora espalhada pelo mundo. Conclusão. O antissemitismo como política de Estado. O antissemitismo soviético não foi apenas fruto de preconceito popular. Ele foi sistematizado e politicamente construído ao longo do tempo. Disfarçado muitas vezes de antisionismo ou de ateísmo de Estado, esse preconceito marginalizou, perseguiu e isolou os judeus dentro da sociedade soviética, especialmente durante o período stalinista. O discurso antisionista foi, em muitos momentos, apenas uma máscara, menos uma forma sofisticada de justificar políticas antissemitas, agora travestidas de ideologia internacionalista.